Mudanças positivas e negativas no Campeonato Sergipano de 2020. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje para falar sobre as definições que aconteceram na tarde de hoje, dia 1º de novembro, para o Campeonato Sergipano de 2020, que muda de fórmula, muda a forma de disputa, e a gente vai avaliar aqui o que mudou para melhor e o que mudou para pior nessa fórmula que deve durar pelo menos 2 anos, que é o tempo mínimo que uma fórmula deve durar segundo o Estatuto do Torcedor, ok? Mas antes, se inscreve no canal para acompanhar toda essa pré-temporada do Confiança. A gente ainda vai fazer o balanço, falta o balanço da Série C ainda de 2019, mas as coisas de 2020 já estão se atropelando. Então, ontem teve vídeo aqui sobre o novo programa de sócio-torcedor, hoje a gente está discutindo sobre o Campeonato Sergipano e novas coisas vão vir aí ao longo dessas semanas que antecedem aí, que terminam, na verdade, o ano de 2019. 2020 começa já. Então logo a Confiança começa a tomar corpo e a temporada também. E para chegar lá bem, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo para que a gente possa fazer uma cobertura muito boa em 2020, assim como a gente conseguiu fazer em boa parte do ano de 2019. Conto com vocês para que a gente possa alcançar coisas grandes para o ano que vem. Vamos lá. O Campeonato Sergipano de 2020 mudou. Como era antes? Para você que não acompanhava muito bem ou que estava um pouco distraído, vou explicar rapidinho como era a fórmula anterior. O Campeonato Sergipano ele está caminhando ano após ano para chegar em 8 times. Chegamos agora. Então, o ano passado eram 9 times. Esses times eles jogavam 3 fases. Uma primeira fase, onde esses 9 se enfrentavam em turno único, um contra o outro. Caíam 2 para a Série A2 e se classificavam 6 para o hexagonal final. Acontecia o hexagonal, também em turno único, onde se classificavam 2 para as finais, e tinha a final que definia os campeões. O vencedor da primeira fase garantia vaga na Copa do Brasil ou na Série D, a depender da escolha do time, e o campeão e vice conseguiria as outras vagas, que no caso seria Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D, excetuando aí o Confiança, que já tem vaga garantida na pré-Copa do Nordeste. Então, se ele for campeão, ele vai direto para a fase de grupos. Se não, ele vai para a pré-Copa do Nordeste. E se o Confiança for campeão, o segundo colocado vai para esta pré-Copa do Nordeste. O melhor ranqueado vai para esta pré-Copa do Nordeste. E as vagas para a Série D já não interessam mais ao Confiança, porque já desde 2015 o Confiança está acima da Série D, Série C de 2015 a 2019, a partir de 2020, Série B. Então, esse era o panorama dos últimos 2 estaduais. Como ficou essa nova configuração? Bem, agora serão só 2 fases, ou seja, acabou a final. Serão 8 times. Então, o ano passado caíram 2, mas só subiu o América de Pedrinhas. Então serão 8 times. Terá uma primeira fase com turno único, ou seja, com 7 jogos. Caem 2 times para a Série A2 e classificam 4 para um hexagonal decisivo. O campeão dessa fase ele vai escolher uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D. Caso seja Confiança, só a Copa do Brasil, já que não interessa-nos a Série D. Quadrangular final, jogos de ida e volta, o melhor colocado sagra-se campeão, os 2 melhores garantem as vagas para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D, se o Confiança não estiver envolvido nisso. Então, basicamente, essa é a regra das vagas do Confiança. Eu já expliquei anteriormente. Caso tenha alguma dúvida, deixa um comentário aqui que eu explico melhor. E é essa a configuração. Primeira fase, saem 2 para rebaixamento, sobram 4, os 4 disputam turno e retorno, o melhor é o campeão. Mudou, acabou o hexagonal, que particularmente era uma coisa que eu não gostava, mas também acabou a final, que era uma coisa que eu gostava. Então vamos lá avaliar dentro dessas mudanças os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos começar com os pontos negativos. Primeiro ponto negativo. Esse é um ponto negativo que rende um outro vídeo que é sobre o futebol em Sergipe, sua profissionalização, enfim. Mas vamos lá. Metade desses times eles vão fazer apenas 7 jogos na temporada.
Pode ser que um time se dê mal e, por exemplo, Confiança pode ficar na primeira fase e segue a vida. Tem Série B. O Frei Paulistano tem Série D. O Itabaiana tem Série D. Mas, vamos falar assim, sem esquecer essas competições nacionais, metade dos times podem ter apenas 7 jogos na temporada. Como a temporada começa dia 11 de janeiro, pode ser que no final de fevereiro, início de março, esses times já não joguem mais esse ano. Inclusive o Sergipe. Se o Sergipe for mal na primeira fase, ele acaba a sua temporada em março. Então, esse é um ponto negativo. Acho que o futebol, enquanto mobilizador, enquanto traço cultural, ele precisa ter um acompanhamento maior. Claro que existe uma questão de recursos. E aí, como fazer isso, era aquela coisa que eu falei que era outro papo. Fim da final. Eu não gostei de não ter uma final do Campeonato Sergipano. Eu entendo que o time que chegar em primeiro lugar no quadrangular final vai ter seus méritos, sim, e eu não estou discutindo o mérito do campeão. Agora estou falando da importância da final. Uma final ela mobiliza a cidade, principalmente se for uma final que envolve um time menor, mesmo uma final que envolva Sergipe, Confiança, Itabaiana, Lagarto, que são os maiores times nessa competição, ela vai mobilizar a sua torcida, vai mobilizar a sua cidade, tem mais emoção, enfim. Uma final ela sempre é marcante, então eu não gostei de ter acabado com a final no Campeonato Sergipano. Vamos lá agora para os pontos positivos. Bem, pontos positivos. Mais uma vez, repete a fórmula de abertura com o clássico sergipano. Sergipe e Confiança se enfrentam dia 12 de janeiro. Já temos a data marcada para encontrar o Confiança. Já temos a data para matar a saudade. Dia 12 de janeiro, Sergipe e Confiança no Batistão. Esse é um ponto muito positivo. Deu muito certo na temporada passada. Eu creio que começa o Campeonato Sergipano já a 1000. Um clássico que mobiliza a cidade, as duas maiores torcidas do estado. Muito importante. Uma coisa que eu gostei dessa fórmula mais enxuta, já que saiu de 15 para 13 datas. Todo jogo é decisivo. A começar da primeira fase. Primeira fase, tiro curtíssimo, 7 jogos. O time, por exemplo, como Confiança, o Lagarto, Itabaiana e até o Frei Paulistano, que tem um investimento maior para esse ano, se eles tropeçam ali nas 2 primeiras rodadas, já arruma problema para se classificar para o hexagonal, ou para o quadrangular, porque de 8 times, só 4 se classificam. É complicado. No quadrangular, a mesma coisa. Um empate, uma derrota, um tropeço ali no meio do caminho pode comprometer o título do ano. Então, essa fórmula com jogos decisivos toda a rodada é muito bom para dar mobilização e dar emoção aos jogos. Então, dificilmente, talvez na primeira fase, se um time se acabar logo, sei lá, perde as 4 primeiras, pode ter um jogo ou outro que não valha nada. Mas, em geral, a ideia é que, de 8 times, 4 classificam, 2 caem. Então, valendo a mãe para todo mundo. Então, isso é muito importante. Outro ponto positivo, e isso já nos afeta mais diretamente, é a Confiança. O fato dele começar 2 semanas antes do que preconiza a CBF divulgou seu calendário, tem vídeo sobre isso aqui no canal, dizendo que os campeonatos estaduais iriam começar no final do mês de janeiro. A Federação Sergipana, provavelmente com a anuência da CBF, traz isso para o início do mês de janeiro, para o dia 11 é a primeira rodada, 12 é o clássico. Para o dia 11 de janeiro, ou seja, vai sobrar mais tempo para não atropelar com a Copa do Nordeste e até para quando terminar o Campeonato Sergipano a gente não já esteja às portas da Série B, tendo aí um tempo de tanto recuperação de atletas como de balanço para ver aí como a gente chega na competição nacional. Isso para a gente é muito bom. E também, olhando para o nosso caso, um campeonato de tiro tão curto como esse, bota uma lupa em cima do nosso elenco, do nosso time, para avaliar. O time vai fazer 13 jogos decisivos, considerando que vamos chegar ao quadrangular, vamos fazer 13 jogos decisivos, então já vamos saber quais os pontos positivos e os pontos negativos, as deficiências e as virtudes do nosso elenco, do nosso time, para chegar bem na Série B e para fazer uma boa temporada também na Copa do Nordeste. Então, esses são os pontos positivos que eu vejo e que já nos afetam diretamente ao Confiança. Resumo disso tudo. Eu fiquei dividido. Eu gostei de umas mudanças, mas eu ainda sinto falta da final. Eu não gostava do hexagonal. Acho que era uma primeira fase. Tinha uma primeira fase com 9. Aí desses 9 saíam 3, 2 para o rebaixamento e 1 para o limbo. E aí fazia uma nova fase com 6.
Então era muito modorrento, já ali nas 3, 4 rodadas finais já não valia muita coisa. Então eu prefiro essa coisa do quadrangular. Mas eu sinto falta da final, como eu falei, a final tem seu charme, mobiliza, é importante. Então o ideal era, termina o quadrangular, os prêmios, que são as vagas e suas respectivas cotas, já estão garantidos. Então faz uma final, até valendo uma nova premiação, enfim, dá para arrumar um patrocínio, mobiliza o estado, a cidade que vai receber essa final, pode ser em jogo único, no mando de campo de quem fez a melhor pontuação ao longo do campeonato, para não ficar, por exemplo, privilegiando os times de Aracaju. Mas enfim, eu gostaria de ter a final. Não teve, então para mim melhorou um pouco em relação ao ano passado, mas ainda assim eu vou sentir muita falta de um jogo final para definir o campeão sergipano. E é isso, o que vocês acharam? Gostaram da nova fórmula? Preferiram a fórmula antiga? Deixe nos comentários, vamos continuar esse papo aqui na caixa de comentários. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui! Campeões que no gramado